Pessoal, meu nome é Michele e hoje eu queria falar de alguns milagres que eu pesquisei, mas sobre a aparição de Simbres. Não sei se vocês conhecem, no Brasil, assim como em Portugal e tantos outros países, tem relatos de aparições, né, de Nossa Senhora, que Nossa Senhora falou, com o povo. E em Simbres, que é no Pernambuco, né, uma pequena localidade no Pernambuco, foi onde em agosto de 1936 ela apareceu. E assim como em muitos outros milagres, né, ela apareceu para duas meninas e foi para pessoas inocentes, sabe? Assim que ela não precisou aparecer para autoridades ou reis ou religiosos para poder se manifestar. Não, ela se manifestou para duas meninas muito simples. Uma era Maria da Luz, a outra era Maria da Conceição. Eu acho que se vocês pesquisarem, vocês vão achar muitas informações sobre como foi a aparição dela, como foi o desenrolar da história. Mas foi sim há muitos anos atrás, mas já no século XX, né? E essa aparição foi para ela prevenir as pessoas sobre a necessidade da oração, de fazerem penitências para que o Brasil não fosse infestado pelo comunismo, né? E que o Brasil não sofresse também as as consequências pelos atos dos fiéis que andam tão infiéis. E aí ela dizia sobre a necessidade das pessoas rezarem, se converterem, fazerem penitência. E assim como aconteceu em Portugal, quando os pastorinhos foram perseguidos e desacreditados no início, né? Em Simples foi a mesma coisa, inclusive, inclusive padres fizeram testes com as meninas, né? Pobres meninas, muito inocentes. E o pai de uma delas, inclusive o pai da Maria da Conceição, obrigou ela a se casar, mas depois o marido devolveu para a família, porque disse que ela não servia para o casamento. Gente, quando você é escolhida por Deus, né? A Maria de Luz, não, ela virou religiosa, viveu até os 91 anos de idade, se eu não estou enganada. Ela morreu em 2013. E a Maria da Conceição morreu em 2009. Mas assim, muitos milagres aconteceram e ainda acontecem, são relatados por pessoas que vão a Simbres e pedem a intercessão de Nossa Senhora, né? Hoje em dia, a, a freira, a irmã Adélia, que era a Maria da Luz, ela está no processo de canonização, ela já é serva de Deus. No início do ano passado, ela já ganhou o título de serva de Deus e entrou em processo de canonização, né? E para isso tem várias etapas, mas o mais importante é que muitas pessoas já relatam que também, através do pedido de intercessão da irmã Maria de Luz, né, da irmã Adélia, elas conseguiram alcançar graças, principalmente na área da saúde. E eu pesquisei alguns milagres que eu achei muito interessantes, que vocês podem até achar os mesmos, alguns eu encontrei no Instagram, de pessoas que disseram que estiveram em Simbres e alcançaram a cura. E outros eu encontrei no site, que eles têm um blog também. Então vocês pesquisem, vocês vão encontrar. Eu vou contar esses 3 casos que eu achei. Eu até anotei alguns pontinhos aqui que eu achei. Olha, teve um caso que eu encontrei, foi de uma pessoa que fez uma visita, pediu a intercessão de Nossa Senhora, né? É, numa missa, pro marido da irmã,
que ele estava com câncer na perna. E ela pedia que a oração dela nessa missa, né, que foi lá na localidade, era que não precisasse de nada além da cirurgia, que fosse só a cirurgia, só a cirurgia fosse necessária para acabar com esse momento, né, da vida dele. E depois disso eles fizeram a cirurgia e não foi necessário nem quimioterapia, nem radioterapia, nem nada. Só a cirurgia, que já é muito difícil, né? E conseguiu remover esse câncer maligno e não foi necessário nada mais. O segundo caso foi de assim, uma moça com esclerose múltipla, né? Vocês sabem que as pessoas que têm esclerose múltipla, por muitas vezes, as piores fases da esclerose múltipla é quando são acometidas pelos ataques, né? Então, aquelas semanas, pode ser de um dia até várias semanas, onde a esclerose está atacada, como a gente diz, né? São insuportáveis, são muito dolorosas, e dependendo dos sintomas que as pessoas normalmente apresentam, elas não conseguem andar, elas não conseguem fazer nada porque os ataques são fortíssimos. E essa moça, ela conta que ela foi lá onde teve a aparição, tem uma escadaria muito alta, né? Que elas podem subir. Ela disse que ouviu Nossa Senhora pedindo para ela subir a pé, sem os sapatos. E ela disse que não acreditou que ela ia aguentar mais. Ela subiu e conseguiu subir e não sentiu dores, não sentiu nada. Ela chegou lá, se ajoelhou, ela fez uma oração e depois disso retornou à sua residência. E quando chegou em casa, ela sentiu uma dor nas costas e tal. E ela disse que sentiu um incômodo e foi ao médico, né? Isso já tinha se passado, assim, vários dias da visita, quando ela finalmente decidiu ir ao médico. E aí, chegando lá, pelos exames, ela tinha passado pela semana de crise dela e não sentiu nenhuma dor. E ela atribui esse fato à Nossa Senhora, que para ela eram momentos tão difíceis, tão insuportáveis, que ela não acredita que ela passou por esse período de crise altíssima sem sentir nada. Ela conseguiu andar, ela conseguiu se movimentar, ela conseguiu comer, ela conseguiu falar, sem sentir nenhum dos sintomas que normalmente ela sentia. Aí a gente pergunta, ai, por que Nossa Senhora não a curou? Não, assim, primeiro que Nossa Senhora pede a intercessão para intercede junto a Jesus, mas é Jesus quem cura. Então, Deus tem os planos dele para a vida dessa moça e ele é que sabe quando, como, onde ele vai curar, mas a graça dela não ter sentido essa crise, que geralmente que são momentos muito dolorosos, ela teve. Ela subiu e a escadaria é altíssima, gente. E o terceiro e último milagre que eu pesquisei foi assim, com essa moça, com a mãe dela, que fez uma mamografia e foi detectado um câncer de mama. E aí ela fez a intercessão, e lá nessa localidade onde aparece a imagem, onde Nossa Senhora apareceu, tem uma nascente d'água, né? Onde os fiéis geralmente levam uma garrafinha, enchem de água e levam para casa, porque é um lugar sagrado, né? E ela disse que alguém, um amigo, deu para a mãe dela uma garrafinha com a água da localidade, né? E disse que a mãe dela, nos resultados da mamografia aparecia, um nódulo de mais de 1 centímetro, de formato tal, espessura tal, ou seja, toda aquela descrição clássica dos nódulos na mama, né?
E aí ela disse que a mãe dela começou a passar essa água no seio. E a mãe dela rezando, ela e a mãe dela rezando e tal. E aí elas disseram que decidiram buscar um médico numa cidade maior, e foram para essa outra cidade. Chegaram lá na clínica, ela disse que já foram recebidas por Nossa Senhora, porque tinha uma imagem bem grande de Nossa Senhora das Graças, né? Lá. Que é a Nossa Senhora que se acredita que apareceu em Simbres. É a denominação, né? Que se diz, porque Nossa Senhora é uma só. E aí ela disse que já ficou assim mais aliviada quando viu a imagem de Nossa Senhora. E chegou na hora do exame, elas tinham que fazer é tipo um ultrassom, né, na área, para detectar para o outro médico, porque eles geralmente pedem exame de novo de tudo. E aí ela foi fazer o ultrassom e o médico procurava, aí a filha dela falou assim, o senhor não tá achando, né? Aí disse que ele disse, não, mas eu vou achar. E chamaram um outro médico, e o outro médico também, mais experiente e tal, resolveram vasculhar um pouquinho mais e novamente não acharam. Aí decidiram fazer uma outra mamografia para entender. E na mamografia não apareceu nada, 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 nada. Simplesmente o local estava limpo. E elas atribuem também esse fato, né, do desaparecimento desse nódulo, é, como um milagre sob a intercessão de Nossa Senhora, porque com a detecção elas iriam fazer uma biópsia para saber se era maligno, se era benigno, né? Mas nem isso não precisou, nem fazer a biópsia, porque o nódulo simplesmente desapareceu. Então, se você tem oportunidade de visitar essa localidade de Simbres, onde Nossa Senhora apareceu, visite. Se você não tem, mas tem curiosidade sobre a história, porque a mesma coisa com a Nossa Senhora em Portugal, com as aparições para os três pastorinhos. Nem sempre a gente tem a oportunidade de aparecer, de ir lá no local, né? Mas a gente pode rezar, pode pedir para Nossa Senhora de Fátima. Então, de Fátima porque apareceu em Fátima, né? E da mesma forma, se você não tem oportunidade de ir em Simbres, é, peça para Nossa Senhora, pesquise sobre a história, veja as obras da irmã que está nesse processo de canonização já. É sempre bom a gente saber das histórias das aparições de Nossa Senhora, dos milagres feitos através da intercessão dos santos, e conhecer um pouco mais, né, dos feitos que a gente tem mais perto da gente. Então, pesquisem mais sobre Simbres. Eu vi muitos testemunhos na internet de pessoas através da intercessão de Nossa Senhora em Simbres, né? Mas eu acredito que a base de tudo é a fé. Se você tem fé, não importa a denominação que Nossa Senhora tá, tá utilizando, se é Simbres, se é Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, enfim, ela sempre entrega nossos pedidos para o Filho, né? Nossa Senhora, ela sempre entrega todos os nossos pedidos para Jesus e ele não consegue negar, porque ele é um filho muito amado e que ama muito. Então, vamos confiar no amor de Jesus por nós. Amém.